volta ao 1%. Hoje, como eu prometi, a gente vai estar estudando Atos. Então pegue seu caderninho, pegue sua Bíblia e vamos nos aprofundarmos na palavra do Senhor. A gente vai lá para Atos, que é o 5º livro do Novo Testamento. Então, é Mateus, Marcos, Lucas, deixa eu ver se eu esqueci. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. A gente vai nos aprofundar no primeiro capítulo e no segundo capítulo de Atos. Eu tenho algumas referências porque eu vou ver se eu acho para vocês e coloco aqui. Tô fazendo um plano na Bíblia YouVersion que fala profundamente do livro de Atos, que é, depois você procura, Decente Atos. Só isso, vocês vão achar. Essa Bíblia YouVersion, ela é muito boa porque você pode fazer suas orações. Porque, por exemplo, eu gosto muito de escrever. Então, minhas orações são muito por extenso, por escrito. E lá eu tenho essa oportunidade. Tem uns planos bíblicos ótimos que você pode fazer com amigos, com o namorado, com sua mãe, com seu pai, periquito, papagaio, quem você quiser. E a gente vai estar estudando Atos, tá? Antes da gente começar a leitura de Atos, eu vou estar lendo na versão João Ferreira de Almeida, porque no meu celular tô usando para gravar e eu uso normalmente a NVI. E a João Ferreira de Almeida é minha Bíblia física que eu tenho. Então, essa aqui a gente vai estar lendo, tá? Vou botar aí escrito para vocês. E se vocês escutarem qualquer barulho, qualquer coisa, são meus parentes, meus familiares, né? O autor do livro é Lucas, não se diz ao certo, mas diz que foi a mesma pessoa que escreveu o Evangelho de Lucas. Então, foi o Lucas, né? O propósito desse livro, a função desse livro, é mostrar a ação do Espírito Santo sobre a igreja, né? Que fundou a igreja a partir de Atos, né? Quando o Espírito Santo veio para a Terra, né? Ele é o 5º livro do Novo Testamento, né? Acredita-se que foi feito no 1º século, né? Depois de Cristo, uns 65 anos, e como tem esse período de tempo de 65 anos, não se diz ao certo que seja no 1º século, porque pode ter sido no 2º também. Foi aproximadamente isso. Eu peguei essas informações da fonte InfoEscola. Se vocês quiserem ver, tudo disponível no Google, na internet, né? E uma curiosidadezinha é que o nome do Espírito Santo é mencionado 52 vezes no livro de Atos, né? Fiz um resumo básico, né, do que acontece no livro de Atos, no primeiro capítulo e no segundo. Jesus ministra, né, aos discípulos por 40 dias depois da sua ressurreição e ascende ao céu, né, logo após. Por inspiração, os apóstolos chamam Matias, né, para ocupar a vaga de Judas, que, né, logo após a morte de Jesus, Judas se suicidou, né? Isso é uma outra conversa que a gente vai ter, com certeza, que eu amo falar sobre esse momento da história bíblica. E Pedro, né, começa a sua ascensão, né, no seu ministério e testifica ousadamente, né, o Salvador, a ressurreição, fala sobre a ressurreição de Cristo, e cerca de 3.000 pessoas são convertidas em Atos, né? Temos que todos os crentes juntos, isso depois da morte de Jesus, e no verso 7 e 8 diz que não nos compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Já no capítulo 2
né? Temos o Pentecoste e o som vem como um vento impetuoso e línguas de fogo, né? Caem sobre eles. Eles se tornam testemunhas, né? Como falou no versículo anterior, falam em línguas, né? E é o começo do nascimento da igreja, que começa em Jerusalém e tá até hoje, né? A ascensão do Espírito Santo, como eu havia falado. Então, esse é um resuminho mesmo do que acontece em Atos. E aqui nós vamos começar o título, né, do capítulo 1, fala aqui a ascensão de Jesus. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado os mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, como eu havia falado, e falando do que respeita ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, dizendo ele, de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias, aqueles pois que se haviam reunido perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes ele: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Isso é o início, né? O versículo 7 e 8 é o início da promessa que Deus dá e termina em Atos 2, que é o nome até da minha célula, que é toda terça-feira, às 8 horas, minha não, né? A célula das meninas, né? Toda terça-feira, 8 horas, se você quiser, entre em contato comigo. E quando indo, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu ocultando a seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Entretanto, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, o filho de Tiago. Todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro e meus discípulos, disse: Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura com o que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas. Eu fui o guia daqueles que prenderam Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos que habitaram em Jerusalém, de maneira que sua própria língua e esse campo se chama Alcedama, isto é, campo de sangue. Porque no livro de Salmos está escrito: Fique deserta a sua habitação, e haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que os dois varões que conviveram conosco todo esse tempo, o Senhor entrou e saiu entre nós, e começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunho da sua ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado de Barsabás. Bar é um prefixo, né, na língua portuguesa, que significa filho. Então, Barsabás era filho de Sabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias.
E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual desses dois tens escolhido, para que tome parte do ministério e apostolado de que Judas se desviou para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos, ou seja, foi por unanimidade que Matias tomou o lugar de Judas, que estava lá. Cumprindo-se em dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som do céu, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estávamos assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo naquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Pois os ouvimos cada um na sua própria língua, que somos nascidos, partos e medos, elamitas e os que habitavam em Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia, e Pânfila, Egito, e parte da Líbia, junto com Cirene e os forasteiros romanos, tanto os judeus como os prosélitos, e cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas o falar das grandezas de Deus. E todos eles se maravilharam, e estavam suspensos, dizendo que para os outros: Que quer isso dizer? E os outros zombando, dizendo: Estão cheios de mosto, ou seja, estão bêbados. Aqui, nessa primeira parte, acaba no versículo 13, que eu acabei de falar, foi Pentecostes, foi o que aconteceu em Pentecostes. E o que aconteceu aqui foi como se tivesse, por exemplo, uma reunião da ONU, que tem cada um tem um representante do seu país, de cada lugar, de cada nação, e eles falam suas respectivas línguas. E é como se o Espírito Santo tivesse entrado nos seus ouvidos como um tradutor e fizesse cada um ouvir, como a sua própria língua. Eu falo português, você fala inglês, e eu tô falando português, mas para você, nos seus ouvidos eu tô falando inglês. E você falando inglês, nos meus ouvidos você tá falando português. Foi isso que o Espírito Santo falou. E o dom, hoje em dia as pessoas falam que falar em línguas é uma coisa muito delicada, mas hoje em dia as pessoas adquirem esse dom de falar em línguas, que é falar eu falo brincando, Namanamanai, Xarabacaia, não sei o que, acham que é falar essas línguas. Esses também é um dom, mas esse dom que foi aqui foi um dom revelado pelo Espírito Santo. Foi como se a gente tivesse um fonezinho. Não sei se você já viu alguma apresentação de TV e tudo mais, que tem as pessoas que vêm de fora e elas normalmente estão com fone. E o Espírito Santo fez essa ação de estar com fone, traduzindo o que tinha acontecido. E aqui nessa parte, agora a gente fala sobre Pedro, a segunda parte de Atos 2. Porém, Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: Varões judeus e todos que estão habitando em Jerusalém, sejam-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como pensam, sendo a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi-me dito pelo próprio Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossos filhos profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também no meu espírito derramarei sobre os meus servos e servas, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar meu nome será salvo. Varões israelitas, escutai as palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre nós, como maravilhas, prodígios e sinais que Deus fez por meio dele, através de nós, como vós mesmo bem sabes.
a este que vós foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando a vós, o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, a qual Deus ressuscitou, solta as ânsias de morte, pois não eram possíveis que fossem retidos por elas. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque esta é minha mão direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou com o meu coração e minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará minha alma no Hades. Hades é, né, como se fosse diabo, né? Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos dos caminhos da vida, com a tua face e me encheres de júbilos. Porém, irmãos, seja-me lícito dizer livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado entre nós, e está até hoje na sepultura, sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido que o fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Né? E tá. Nesta previsão disse a ressurreição de Cristo, que sua alma não foi deixada no Hades, nem sua carne não viu a corrupção. Deus ressuscitou a esse Jesus, de que todos nós somos testemunhas. De sorte, exaltado pelo destro de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: Disse o Senhor, meu Deus, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Sabe, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, aos vossos filhos e a todos que estão longe, a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras os testifica e os exorta, dizendo: Salva-os dessa geração perversa. De sorte foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se 3.000 almas. Como eu havia falado no resumo, né, 3.000 almas aproximadamente se derramaram por Jesus, se entregaram a Jesus. E hoje a gente pode ter certeza de que Pedro foi, assim como Paulo, foi um grande evangelista, né? E a gente vê que até a sua sombra pregava. E a gente tem que ter pelo menos 1%, ser 1% do que ele foi, né? Todos os que queriam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comendo juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ou seja, todo dia, né, era como se o seu nome fosse, não, tipo assim, você aceitou Jesus e foi batizado. Então, a partir daquele momento, você recebeu o dom do Espírito Santo, né, como isso acontece, você recebeu o dom do Espírito Santo, você aceitando Jesus, se batizando, você recebe o dom do Espírito Santo, e a partir daquele momento, seu livro está escrito o nome da vida, com caneta, e não tem corretivo certo, não tem borracha certa que apague o seu nome de lá. Aí você me pergunta, como eu terei o dom do Espírito Santo? Isso não sou eu que estou dizendo. A sua resposta vai estar lá em Atos 2, versículo 38. E é mais um versículo que tem promessa. E diz: como que você recebe o dom do Espírito Santo?
o dom do Espírito Santo não é somente falar em línguas. Porque quando as pessoas falam assim, eu fui batizado no Espírito Santo. Você é batizado no Espírito Santo a partir do momento que você aceita Jesus, aceita o sacrifício que Jesus fez por você na terra. Quando você aceita esse sacrifício, você recebe o Espírito Santo. Quando você se batiza, a palavra de Deus vai dizer que você recebe o dom do Espírito Santo. Então não fique buscando o dom do Espírito Santo, porque esse é um dos menores dons que existe na terra. É um dos menores dons que a Bíblia diz. Procure sempre o amor. Esse é o maior dom que Deus pode dar pra gente. E não se preocupe se você não fala em Lamanamanai, em Chamaracaia e entre outras coisas. Porque isso é um dom que é para renascimento próprio, né? Eu sou da Igreja Batista, nós não temos o costume de buscarmos esse dom, né? A gente tem outros dons, né? E como o amor, o cuidado, enfim, busque sempre o meu amor. Então, não se preocupe se você não fala em línguas, não se preocupe se você não tem esse dom. O maior dom do mundo, Deus já te deu, que é o amor. E se você não tem esse dom, procure, peça a Deus. Assim como a fé também é um dom. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, como a gente está fazendo aqui. Busque. E se você quiser o dom do Espírito Santo, busque, porque assim você vai encontrar como qualquer outro dom. Desculpe se o vídeo ficou muito extenso, mas é para o nosso crescimento, assim como eu tô recebendo a palavra primeiro para mandar para vocês. Eu sei que vocês estão sendo cheios, eu tenho toda certeza do mundo que eu tô com a minha carga em 100%, apesar da minha bateria do celular não estar em 100%, mas eu estou em 100%. E durante o dia ela vai descarregando, por isso que vão ser vídeos diários, para que todo dia a gente possa vir aqui, recarregar nossa energia, recarregar a nossa fé, recarregar as nossas forças em Cristo Jesus. Sigam a nossa igreja, que tem culto toda quarta, domingo de manhã, que é só as crianças, domingo à noite, que é todo mundo, às 7 horas da noite, às 10 horas da manhã no domingo, e na quarta-feira, às 7h30, com os jovens, tá? Igreja Batista Cuidar. Me siga no Instagram, Laísa SCT. No TikTok também, faço vários vídeos engraçados lá, enfim, é muito engraçado. Eu acho, né? Pelo menos. E é isso, espero que você tenha gostado. Amanhã a gente vai estar lendo a partir de Atos 3. E a gente vai se aprofundar em Atos. E vai ser maravilhoso. A gente vai conhecer o Espírito Santo a fundo. E conhecer o início da igreja até hoje. Amém?